Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive, Luísa. E nessa sexta temporada, eu tenho a alegria de receber o Ivan Barão. Obrigado, amiga, pelo convite. Estou muito feliz de estar conhecendo você, que a gente só se conhecia pela internet. E pessoalmente é muito melhor. A risada da Luísa é ótima. Eu já gravei até vários vídeos para me ficar escutando em casa. Isso mesmo. Adorou. Amei. O Ivan é influenciador e ativista anticapacitista. Além disso, é formado em pedagogia e ganhou visibilidade através da sua atuação nas mídias sociais em defesa à divulgação de políticas de inclusão para pessoas com deficiência. Bem-vindo, Ivan! É uma grande alegria conversar com você. Poderíamos contar a sua história? Sim, Luísa. Então vamos lá. Eu me chamo Ivan, sou um jovem potiguar de 26 anos, lá da terra do camarão. Você já foi a Natal, você deve saber que esse é um alimento riquíssimo. Pena que eu não posso comer, que eu tenho alergia. Sou pedagogo formado. Por último, mas não menos importante, sou uma pessoa com deficiência. Tenho paralisia cerebral, que apesar do nome, ela nunca me paralisou. Muito pelo contrário, ela é um dos mais combustíveis para me continuar realizando todas as minhas vontades, desejos, sonhos. Até porque nós dois sabemos que deficiência nenhuma nos limita. Porém, eu nasci uma criança sem deficiência, nasci uma criança típica, dita normal, saudável, né, pela maioria da sociedade. Aos 3 anos de idade, eu tive meningite, que é uma doença séria. Quem nasceu, já era adulto, por volta dos anos 90, sabe que essa doença, quando ela não mata, deixa consequências, e foi o que ocasionou, né? Me deu a paralisia cerebral, que eu vou ter até o resto da minha vida, já que não é um problema que precisa de conserto, é uma condição, e a gente precisa aprender a conviver, né? Naturalizar, não buscar uma cura, um milagre para resolver. E é isso. O Ivan hoje em dia é uma pessoa com deficiência que cria conteúdos sobre inclusão, conhece pessoas maravilhosas como você. Acredito que a internet proporciona isso, né? Além também de toda a questão negativa, que é os discursos de ódio, são os haters, mas a internet também provoca esses encontros de pessoas de outros estados que se encontram com um único objetivo, com um único propósito, que é promover um ambiente mais inclusivo, acolhedor e, como você muito bem fala, que caiba todo mundo, que ninguém fique para trás. Isso mesmo. Primeira pergunta. Como iniciou sua carreira na internet? Luísa, começou lá por volta de 2018, quando eu ainda era estudante de pedagogia. Sempre fui um jovem muito inquieto e curioso para se envolver em movimentos sociais. Sabe, em 2018 foi o ápice daqueles movimentos sociais. Muito se falava da questão do combate ao racismo, do combate à LGBTfobia, do apoio ao feminismo,
mas nada se falava sobre pessoas com deficiência. Nós sempre éramos invisibilizados. Ninguém discutia, muito menos sobre capacitismo, que é o preconceito que nós sofremos enquanto pessoas com deficiência. Você sabe muito bem disso. A partir daí, eu uni o útil ao agradável. Como eu era estudante de pedagogia, estava aprendendo a ensinar, eu falei, poxa, já que ninguém fala sobre essa temática, que é essa violência contra nossos corpos com deficiência, eu falei, vou entrar na internet para educar a grande sociedade, que ainda é ignorante no assunto. Sempre tive o propósito de ocupar a internet de maneira muito responsável, antes de tudo, de uma maneira muito educativa e principalmente com a linguagem acessível, com uma linguagem popular que todo mundo consiga entender. Acredito que temos nosso diferencial e podemos usar ao nosso favor. E deu certo, como eu falei anteriormente, sabendo que eu sou um corpo com deficiência, sabendo que que eu sou uma pessoa com deficiência, que tem uma maneira própria de se comunicar. Cada um tem sua maneira de se comunicar, cada um tem sua maneira de se expressar. Que eu já tinha noção que isso ia causar um certo estranhamento, principalmente nas pessoas que são capacitistas. E quanto mais a gente ocupar, mais vai ser um ambiente acolhedor. Em 2023, você foi dos escolhidos para representar o povo durante a posse do presidente Lula no Palácio do Planalto. Poderia nos contar como se sentiu ao receber a notícia de que seria uma das pessoas convidadas? Foi a melhor notícia da minha vida até agora. E um dos dias mais felizes, sem sombra de dúvidas. Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em movimentos sociais. Nunca fui afiliado a partido. Nunca defendi legenda partidária. Mas sempre tinha posicionamento. E com isso, pensando em uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, eu defendi sim, desde 2018, a volta do presidente Lula ao governo federal, independente de qualquer outra coisa, e ser notado por ele, ser lembrado, ser uma das 8 pessoas escolhidas para representar toda a sociedade brasileira. Eu acredito que aquele foi um momento marcante, não só na minha vida, não só nas outras 7 pessoas, mas para a história da democracia brasileira. Aquele momento foi um verdadeiro respiro, porque ali estávamos todos representados, pessoas com deficiência, LGBTs, mulheres, pretos, indígenas, idosos, a causa animal também. E foi inesquecível, até hoje eu me arrepio só de lembrar. E eu digo mais, você com certeza estava no momento que eu subi, porque ali não era só o Ivan Barão, ali eram milhões de pessoas com deficiência que durante um certo tempo foram invisibilizadas, durante um certo tempo foram excluídas e esquecidas. Ninguém falava sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, aquela subida da rampa não é o suficiente. Não basta estar ao lado do presidente, não basta ter essa visibilidade. A gente continua assim, cobrando por mais políticas públicas, por mais inclusão e, acima de tudo, respeito. Na novela Mar do Sertão, da TV Globo,
houve uma cena inspirada na posse do presidente Lula. Na cena, a atriz cadeirante entrou junto com a prefeita, representando as PCDs. Você sabia que a TV Globo ia fazer essa homenagem ou foi pego de surpresa? Pior que não, eu tava assistindo o último capítulo. Eu não assisti essa novela, apesar de eu ser bem noveleiro, como a gente conversou antes. Mas eu não tava assistindo essa novela. Aí minha mãe tava com minha irmã, que elas assistiram, acompanharam desde o início. Aí do nada aparece a cena final, que é a prefeita, esqueci o nome dela, Xavier, alguma coisa com X. Aí tava aí, eu acredito que foi a última cena que eles imitam, né, de uma maneira bem simbólica, a subida da rampa do presidente Lula. Achei muito legal. E de alguma forma foi uma homenagem àquele momento, que foi histórico para a democracia brasileira. Achei bem legal, mas eu não sabia. Tanto que Eu vou saber depois. eu fiquei surpreso quando eu assisti, sabe? Achei muito legal de como a arte algumas vezes imita a vida, ou vice-versa. Bacana demais. Ivan, além de falar sobre o capacitismo e a inclusão das pessoas com deficiência, nas suas redes sociais você traz pautas da comunidade LGBTQIA+, do qual que você faz parte. Queria que contasse para a gente como que é a inclusão das pessoas com deficiência dentro da comunidade. Eu sempre digo que pessoas com deficiência estão em todos os lugares, sejam elas pretas, pretos, mulheres, indígenas, e também elas são pessoas LGBTQIA+, até porque nós temos nosso direito, nossa liberdade de expor a nossa sexualidade e fazer as nossas escolhas românticas, expressar, levar ao público quem a gente ama, quem a gente quer se relacionar. Mas ao mesmo tempo, infelizmente, não sei o motivo, que esses afetos são difíceis, sabe? De serem conquistados, de serem, assim, respeitados, porque ainda perpetua muito o estereótipo de que pessoas com deficiência são seres especiais, seres divinos, que não têm desejos e vontades, quando na verdade nós temos, sabe? Desde que não seja alguém assexual, nós podemos namorar, ficar, casar, por que não? Ainda mais seja homem com homem ou mulher com mulher. Não importa. O que importa é que o amor prevaleça e que nossos direitos e nossas individualidades sejam respeitadas. Então, como uma pessoa com deficiência que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, é quase que uma sopinha de letras, eu espero que nossos corpos sejam respeitados, que não há problema nenhum ter desejo em uma pessoa com deficiência, desde que isso seja consentido, desde que isso seja respeitado. Sabe, liberdade sexual é sobre isso, é sobre incluir todos os corpos, é saber que nossos desejos também são válidos. Entendi. Gostei dessa campanha. Em uma entrevista para o CriaCast, você contou que antigamente as pessoas se paravam na rua para perguntar sobre a sua bengala.
E hoje pergunta sobre qual tinta você usa no cabelo. Queria saber quais outras mudanças positivas você percebe no comportamento das pessoas em relação a você. Luísa, apesar de toda essa visibilidade que a gente vem ganhando nas redes sociais, isso também não isenta da gente sofrer o capacitismo, até porque o capacitismo é um preconceito sistemático, estrutural, que existe desde o início da história da humanidade. Então, para a gente que é dessa geração atual, é muito privilégio, por exemplo, estarmos falando aqui em um podcast sobre inclusão, sobre capacitismo, sobre o direito de ir e vir, o direito de estudar, trabalhar. Eu acredito que para essa geração ainda temos muitos privilégios, mas privilégios entre aspas, porque não deveriam ser considerados para do que com as outras gerações que bebês quando nasciam com síndrome de Down, quando nasciam com alguma deficiência física, eram assassinados. Então, pular da pergunta sobre por que eu uso bengala para que cor eu estou usando no meu cabelo é muito importante, porque representa que as pessoas não estão mais focando apenas na minha deficiência, as pessoas não estão mais focando apenas na paralisia cerebral. Elas começam a perceber que o Ivan é muito mais do que isso. O Ivan vem antes de qualquer outra coisa, até porque a nossa terminologia é pessoa com deficiência. Antes da deficiência vem o quê? A A pessoa. pessoa. Pois é. E isso deve ser valorizado. E tem que ser valorizado e respeitado. Poderia nos falar um pouco sobre você entende o capacitismo e de quais formas ele se apresenta na sociedade? Então, Luiz, eu sempre digo que o capacitismo é irmão do racismo, da LGBTfobia, do machismo, sendo que esse preconceito, essa violência é direcionada exclusivamente às pessoas com deficiência. E quando eu falo em violência, é muito mais do que a questão física. Você perguntou como ele se apresenta na sociedade. Se eu for falar aqui todas as formas, a gente iria passar o dia, a noite, não iria sair nunca, porque são infinitas as formas que o capacitismo agride nós pessoas com deficiência, desde a forma física até mesmo de maneira velada, de maneira até mesmo de elogios. Quando a gente vê um atleta paralímpico, por exemplo, estamos aí falando sobre as Paralimpíadas, e Sim. fala que ele é um exemplo de superação por estar ali, isso é capacitista. Entende? Porque Entendi. deficiência não é motivo de superação. Deficiência é uma condição que deve ser respeitada. Ele pode ser um exemplo de superação, não estamos aqui questionando sobre isso, mas por outros motivos, seja pela falta de incentivo, que infelizmente ainda é a realidade de muitos atletas, sejam eles com ou sem deficiência, sejam pelo contexto onde ele está, a realidade que ele se encontra. Enfim, existem vários tipos de capacitismo. Capacitismo médico, quando associa a deficiência, a doença. O capacitismo religioso, quando eu acredito que falsos líderes religiosos usam da sua fé para roubar dinheiro de pessoas com deficiência, prometendo uma cura. Quem já se viu curar alguém com síndrome de Down? Isso é possível? Curar? Enfim, É mais difícil, né? é muito difícil, mas pessoas acabam caindo nesse discurso de que elas precisam de um milagre, que elas precisam de uma cura.
Então, independente do tipo do capacitismo, eu acredito que a principal ferramenta de combate é a informação. É o que a gente faz diariamente aqui nas redes sociais, nas relações públicas. Só em você estar presente no ambiente universitário, no ambiente acadêmico, ocupando seu espaço cada vez mais, de alguma forma, você vai estar combatendo o capacitismo. Você vai estar mostrando que outros meninos, outras meninas com Down podem chegar aonde eles querem chegar. E eu acho muito importante essa representatividade. E essa causa, né? É um propósito de vida, eu acredito que seja, para você. Porque você pode até não mensurar a importância de você estar chegando nesses espaços, mas lá para frente, quando a gente for ver, olhar para trás, vamos perceber que a gente fez a roda gigante girar. Entendi. Você criou um material que é um guia anticapacitista. Poderíamos nos contar como foi o processo de enderização e criação do seu e-book guia anticapacitista? Então, Luiz, eu criei esse material lá por volta de 2020 e 2021. Foi bem no período da pandemia, que a gente estava em casa sem nada para fazer. E eu estava começando meu trabalho nas redes sociais. E com a criação dos meus vídeos, sabe, falando sobre essa questão do letramento de combate ao capacitismo, eu recebia muitas dúvidas de pessoas sem deficiência querendo saber mais sobre o assunto. Aí eu falei, não, eu vou criar algo, não podia criar um livro, né? Assim como você criou, mas eu decidi criar um e-book. Porque é bacana. Que é um livro digital, né? Digital, É um guia para ser mais resumido sobre capacitismo, sobre como você ser anticapacitista. E nesse guia, a linguagem é muito acessível, é muito popular, né? simplificada. Porque não adianta eu querer falar de combate ao preconceito que atinge pessoas com deficiência de uma forma muito difícil, com um linguajar de difícil acesso, né? Não adianta. E eu li o e-book vem com esse objetivo de simplificar de maneira não é o suficiente, mas de maneira rápida as pessoas leigas no assunto. Sabe, ali já é o primeiro passo para elas desmistificarem o que é o capacitismo e como você ser anticapacitista. Agora estamos em meio ao evento das Paralimpíadas. Você fará alguma participação? Como você percebe a importância desse evento e a participação e investimento nesse sentido? Olha, participação como? Ir lá competir? Não, de forma geral, tirando uma competição. Sim. Não. Eu queria muito que de alguma forma eu pudesse ir lá para Paris, torcer para os nossos. Você divulga, né? E a Sim, parte de sim. sua participação é divulgação, alguma coisa do tipo. Ah, sem sombra de dúvida. Vamos criar conteúdos focados nesse assunto, até porque os nossos atletas paralímpicos merecem também o engajamento, merecem também nossa visibilidade. Toda essa galera que torceu nas Olimpíadas também deve continuar com essa energia para as Paralimpíadas. Não é porque acabou uma que acabou tudo. Jogos Olímpicos também está aí para ser celebrado, comemorado.
pessoas com deficiência também podem ocupar o esporte e usar isso como uma ferramenta de transformação social. Apesar de faltas de incentivos, apesar de falta de investimentos, eles continuam lá resistindo, entende? Então é muito bacana nós, enquanto criadores de conteúdo sobre inclusão, diversidade, focar também em dar visibilidade aos Jogos Paralímpicos. E eu vou estar nessa contribuição, apesar de eu não ser muito da área do esporte, porém, por essa causa, eu acho válido, sabe, demonstrar interesse. Aqui, vamos. Vi nos seus stories que você foi convidado para o lançamento da novela Mania de Você. E que você é bem noveleiro, né? Também amo uma novela. Conte aí como foi esse evento. E que novela você mais gostou até hoje? Eita, que pergunta difícil essa última. Essa é a nona. Sim. Então, Luísa, eu fui convidado, estava lá ontem, aí eu vim hoje aqui com você. Então, ontem e hoje eu tô de estrelas, porque quem nunca, né, assistiu uma novela com a Adriana Esteves e não ficou fã dela, da atuação, de quem ela é. E ela estava lá ontem nesse evento do lançamento de Mania de Você, estava ela, o Chay Suede, a Mariana Ximenes, Mariana novela. né? E eu acho muito legal esse universo de novelas, é uma forma de entretenimento, né? Até porque a vida não é só trabalho. Adoro entretenimento. Além de novela e além do podcast, que eu amo. A vida não é só trabalho e a vida não é só falar sobre capacitismo, né? Mas tem que A vida quebrar as também é diversão. barreiras. É. E qual a novela que eu mais gostei até agora? Não sei se você já assistiu, mas é uma novela lá dos anos 2000, Laços de Família. Ah, tá no segundo período de ensino infantil, mas eu assisti. Tu assistiu? Assisti. Eu assisti, eu não assisti durante o ano que passou, mas eu assisti nada, vale a pena ver de novo. Ah, o Reprise. Sim, Ah, tá. era uma novela que eu gostava bastante. Da Capitu, da Isis, tinha Giovanna Antonelli, Antonelli. Débora Seco, Seco, Camila, Vera Marnova, Carolina Dickmann, Carolina Dickmann, Vera Fischer. sim, Dona Helena. Isso mesmo. Você é um grande voz para compartilhar sobre inclusão. E você faz isso muito bem nas redes sociais. Admiro seu trabalho e seu ativismo. Me inspiro bastante em você. Esse seu trabalho na mídia social te levou a participar de um prêmio, o prêmio iBest. Conta pra gente sobre esse prêmio e como fazemos para escolher novos influenciadores e votar. Muito obrigado, amiga. Muito legal saber que de alguma forma a gente se apoia, né? Porque você também inspira outras pessoas e a mim também. E que é esse. Inspirei muitas famílias. Agora só uma vez. Sim. Esse prêmio é o reconhecimento de que o nosso trabalho está colhendo frutos, de que falar sobre inclusão, falar sobre um mundo com mais oportunidades para nós que historicamente fomos excluídos, não é brincadeira, sabe? Apesar de nesse prêmio eu estar dividindo com outras pessoas super maravilhosas, como Fernando Fernandes, o João Paiva, a Cacai Bauer, Pequena Lô, a Vite,
sabe? Então a gente vê que não é só o Ivan Barão, é tantos outros aí. Pessoas com deficiência são pessoas plurais, são pessoas diversas e não são iguais umas às outras. Eu não sou igual a Luísa, Luísa não é igual a mim. E tá tudo bem, não é legal esse conceito de igualdade. Contexto, de maneira geral. Eu acredito que o mais importante é a gente celebrar as nossas diferenças, celebrar a diversidade de gostos, de opiniões, e de pensamentos e atitudes. Bom, muito obrigada por você estar aqui. Amei a nossa conversa de hoje. E vai abrir um espaço que você dizer alguma coisa que eu tinha perguntado, alguma coisa do tipo. Muito obrigado a você pelo convite de estar invadindo o seu podcast, de estar falando aqui, né, no Inclusive Luísa. Fiquei muito feliz de lhe conhecer, amiga. Você com certeza vai ser mais uma aí das mais pessoas especiais. Quando eu falo pessoas especiais, não é pela deficiência dela, não, mas é por quem ela é, que eu conheci através do mundo virtual e estou conhecendo no mundo real. Espero que a gente possa conversar mais, continuar essa amizade. Não esqueça de mim. Não vou esquecer, não. Lembra do meu aniversário. Dia 25 de setembro. Isso. Ó, tá vendo? Não esqueci. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Que cada vez mais pessoas com deficiência se empoderem, saiam do armário da deficiência, sintam orgulho de serem quem são. E é isso, nós podemos ocupar o espaço que a gente quiser, mas para que isso aconteça, é preciso que nos dê uma palavrinha chamada oportunidade. Isso mesmo. E assim como Luísa, você... Tirando exclusão, colocar oportunidade. E muito, muito, muito mais inclusão. Afinal de tudo, todo mundo cabe. Todo mundo cabe no mundo e o mundo é melhor, todos cabem nele. E agora a risada para finalizar. Vai. Que... Até a próxima, pessoal. Até no próximo episódio do podcast Inclusive Luísa. Esse podcast é uma produção da AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção dessa temporada é minha, da Danusa Derich e da Larissa Pereira. Edição Cria Vídeos. Arte, Comunicação, AIC.